Amados, a quem eu não cumprimentei no começo, a graça e a paz do Senhor Jesus, chegamos hoje ao final da nossa caminhada na primeira carta do apóstolo João, a qual quero logo pedir a sua atenção, capítulo 5. E nós vamos ver os últimos versículos a partir do versículo de número 18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18 em diante. Há 13 semanas atrás, nós começamos uma caminhada onde nós estivemos vendo este título, este tema de toda a carta que está aí diante dos irmãos. Vamos ler juntos? A gente relembrar pela última vez esse enunciado? Vamos lá, está projetado ali. A firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Então, meus amados, muita gente passa a sua vida com dúvidas, com conflitos, com dificuldades, porque lhes falta uma fé madura, uma fé fundada, firmada nas verdades da palavra de Deus. Eu comentava no nosso momento de louvor que uma das músicas que nós cantamos hoje, não que ela esteja errada em si, mas é que ela pode muitas vezes ser cantada com uma atitude errada, quando a pessoa canta "Me leva onde eu posso ouvir a tua voz", mas não vem a EBD, não faz devocional, não tem leitura bíblica. Ou seja, quer ouvir a voz de Deus, quer ter firmeza de vida cristã, quer estar firme aos pés do Senhor, mas não quer labutar para isso, né? Não quer trabalhar para isso, não quer buscar o Senhor na palavra para isso. Bem, a audiência primeira de João, lá no primeiro século, está sendo advertida exatamente sobre isso, a necessidade de voltar para aquilo que era o ensino apostólico, que está na palavra, em contraste com os falsos ensinos dos falsos mestres que estavam ao seu redor, ensinando heresias como, por exemplo, aquilo que seria identificado futuramente como o gnosticismo. Nesta época, chamava-se apenas de um gnosticismo inicial. Obviamente não era o termo que eles usavam na época, é um termo que se deu muito tempo depois, mas diversas heresias que atacavam em especial a ideia, o conceito a respeito do Senhor Jesus. Pois bem, hoje nós vamos ver a nossa última grande ideia. Esse é o tema geral da carta, mas a grande ideia do trecho que nós vamos ler hoje é o seguinte: no conhecimento de Cristo, sabemos da segurança da vida eterna. No conhecimento de Cristo, sabemos da segurança da vida eterna. E o texto de hoje, meus irmãos, é pequenininho, eu quero convidar a sua ajuda para nós lermos juntos. Começa no versículo 18 e diz o seguinte, vamos juntos? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Diferente, meus irmãos, de muitas cartas do Novo Testamento, esta carta não termina com saudações, essa carta não termina, manda um abraço para a irmã fulana, para o irmão ciclano, brevemente estarei com vocês visitando a igreja. A carta termina o assunto a qual ela se propõe e aí ela acaba. Ela não tem esse término que é tão comum em outras cartas. Ou seja, tinha um objetivo, endereçou esse objetivo, papo final, ponto final. E hoje, meus irmãos, como nós já mencionamos, nós vamos aprender que no conhecimento de Cristo, no relacionamento com Cristo, na vivência com Ele, nós sabemos da segurança da vida eterna. Por que, meus irmãos, que muita gente tem dúvidas na sua salvação, insegurança na sua fé, dificuldades no seu caminhada? Porque no seu cristianismo está faltando exatamente o começo. Cristo. Está faltando o começo da caminhada com o Senhor.
Eu comentei hoje de manhã que eu falava esta semana com uma jovem que entregou a sua vida ao Senhor, peço oração por ela, para que Deus confirme a sua decisão e a sua caminhada com Deus, que exatamente se nós estamos começando um cristianismo, tem que conhecer de Jesus, tem que conhecer de Cristo. E o primeiro dever de casa que eu dei para ela foi ler os evangelhos pelo menos 2 vezes cada um. 2 vezes Mateus, 2 vezes Marcos, 2 vezes Lucas, 2 vezes João. Você tem, meus irmãos, nós temos que nos empapuçar, que nos encharcar da pessoa de Cristo. E nesse texto, meus irmãos, nós vamos tirar 5 pequenas lições para encerrar a nossa caminhada. Eu espero que tenha sido muito abençoada na primeira carta de João. A primeira lição está na parte A do versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Primeira verdade desta noite. A vida em Cristo nos livra da escravidão do pecado. Quando o texto fala que aquele que é nascido de Deus é a respeito daquele que já conheceu a Cristo, aquele que já foi regenerado, aquele que já saiu das trevas para a sua luz, aquele que deixou para trás a sua vida de pecados, aquele que deixou para trás a sua vida de escolhas mundanas, aquele que deixou para trás a sua vida de agradar a si mesmo e agora busca agradar a Deus. E João estabelece, meus irmãos, que isto não é um sentimento, que isso não é algo que ele suspeita. O verbo que ele começa, o versículo 18, e a propósito o versículo 19 e o versículo 20 também, é o verbo sabemos. A ideia de que eu já experimentei, a ideia de que eu já constatei. Não é algo que alguém precisa me provar, não é algo que eu ouvi de alguém, mas este é um conceito real na minha vida. A minha vivência com Cristo tem se comprovado isso, que antes eu era escravo do pecado, eu não conseguia vencer meus vícios, eu não conseguia vencer o meu caráter, a minha personalidade. Eu tinha inclinações que me incomodavam, mas agora, conhecendo a Cristo, nele eu tenho a verdadeira liberdade. É isso, meus amados, que está composto na frase que Jesus fala em João, mesmo João, capítulo 8. Se vocês conhecerem o Filho, verdadeiramente vocês serão livres através do Filho. Não é, meus irmãos, uma liberdade de nada mais do que do nosso pecado. Hoje de manhã nós falávamos que isso tem a ver com a doutrina da depravação total do homem. O homem não consegue, por si só, por sua própria agência, por sua própria iniciativa, se livrar do seu pecado. Ele é escravo dele. Porém, quando você e eu conhecemos a Cristo, nós temos a chave, nós temos o quesito principal e o mais importante e o indispensável para vencer o pecado, que é o poder do Espírito Santo que recebemos através da vida eterna em Cristo Jesus. Isso é importante porque, meus amados, porque você não pode, eu não posso ter um discurso de vitimização diante do pecado, de desculpa diante dele. Um discurso à la Eva, né? Ele foi inaugurado em Gênesis capítulo 3. Não, na verdade começa com Adão, né? Adão e Eva. Não, mas eu pequei por causa da mulher que tu me deste. Ou seja, no final das contas a culpa era de Deus, né? Porque ele que deu a mulher. E a mulher fala, não, mas é que a serpente. E a serpente que não tinha para quem apontar, sobrou para ela no final. Essa ideia, meus irmãos, de transferência de culpa. Então, por mais, meus irmãos, que seja uma bênção este enunciado, a vida em Cristo nos livra da escravidão do pecado. Maravilha, mas acaba com a minha desculpa também. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. O apóstolo Paulo declara como que praticamente um desabafo, o bem que eu quero, esse não faço. E o mal que eu odeio, que eu detesto, esse eu faço. Ele reconhece a luta dentro da sua vida. Porém, ele diz o quê? Que essa luta, ele não é vítima, é uma escolha dele. Eu quero que você rapidamente pense nos 5 piores pecados que você cometeu esta semana. Não precisa ser todos não, só os 5. Você acha realmente, meu irmão, será que nós achamos que eu fui coagido a ele? Que eu fui forçado a ele? Será que eu realmente me sacio com a desculpa de que eu fui vítima de alguma coisa? Não, na minha mente, pelo menos, eu xinguei a 5ª geração daquele motorista porque ele me
fechou. Ou eu agi assim para com meu colega de trabalho porque ele roubou uma oportunidade minha de promoção. Nós muitas vezes temos essa desculpa fácil. Porque veja bem, eu não posso impedir que a pessoa me feche no trânsito. Eu não posso impedir que o meu colega de trabalho me trate de uma maneira equivocada. Eu não posso impedir o comportamento do meu filho, do meu pai, do meu cônjuge, de ninguém. Mas eu tenho controle pelo Espírito de Deus sobre aquilo que vai acontecer dentro de mim, dentro do meu coração. E é isso, meus irmãos, que essa verdade nos traz essa noite. Nós estamos livres da escravidão do pecado para servir a Deus, para fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Sabemos, a verdade está constatada, todo aquele que é nascido de Deus, sou eu também, não está mais no pecado, está livre. Segunda verdade dessa noite, meus irmãos, na segunda parte do versículo 18. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Ou seja, somos nascidos de Deus regenerados e agora estamos na proteção de Deus. Segunda verdade, a vida em Cristo nos livra do controle do diabo. Isso é extremamente importante, meus irmãos, porque eu tenho certeza absoluta. Quer você tenha sido criado numa igreja batista, quer você tenha chegado a esta igreja através de uma igreja neopentecostal, através de uma seita pseudo-cristã, você tenha tido uma vida quase nada religiosa, mas existe uma mentira que paira na mente coletiva dos seres humanos, em que o diabo é o oposto de Deus. Isso chega às redes sociais. Quem já não viu aquela imagem em que você tem Jesus e o diabo em queda de braço? Como se por acaso eles fossem o yin e o yang de duas forças. É como se Deus fosse, ou Jesus, se você preferir, o polo positivo e o diabo fosse o polo negativo. E nós esquecemos, meus irmãos, da verdade bíblica em que o diabo é apenas um anjo. Nada mais do que um anjo. É poderoso, com certeza, é muito inteligente, está há milhares de anos por aí aprendendo sobre o ser humano. Ele provavelmente consegue ler o que você está me mostrando agora como a sua afeição muito, muito melhor do que eu. Mas ele não é Deus. E ele não é o antideus. Ele não é o Deus reverso. Ele não é o Deus negativo. E tanto é verdade, meus amados, que agora, debaixo do sangue de Cristo, ele não tem mais nenhum poder sobre a minha e sobre a sua vida. Martinho Lutero costumava dizer que Satanás é um cão, mas quem segura a coleira, quem segura a corrente desse cão é Deus. Ele só vai e só faz aquilo que Deus permite que ele faça e aonde Deus permite que ele vai. O melhor exemplo na Bíblia sobre isso, meus irmãos, é, sem dúvida nenhuma, a história de Jó. Provavelmente o diabo não gostava muito de Jó. Homem fiel, justo, que se desviava do mal. Com certeza ele não estava no top 10 das pessoas mais admiradas pelo diabo. Muito pelo contrário. Tanto é que ele chega à presença de Deus, o diabo está lá em Jó capítulo 1. E ele está ansioso por esse teste que Deus propõe. E perceba, meus irmãos, que todas, você já deve ter lido, nós estamos lendo a Bíblia todo o ano, já passamos por esse trecho. Você percebe ali, meus irmãos, que nada Satanás faz sem que Deus permita. Você vai fazer isso, mas você não vai tocar na sua carne. No segundo round, ele diz, ok, você vai tocar na sua carne, mas a vida dele você não vai tirar, não. É Deus, meus irmãos, que estabelece qualquer ação do inimigo na nossa vida. Pastor, já que você tocou nesse assunto, se eu não estou debaixo do controle do diabo, o que ele pode fazer? Ainda bem que você perguntou. Ele pode fazer bastante. Ele pode nos tentar. Ele pode ser instrumento de Deus, inclusive, para prova na nossa vida. Se há, meu irmão, pecado sendo cultivado, eu creio realmente que ele pode ser instrumento de Deus para juízo sobre a minha e sobre a sua vida por causa daquilo. Mas nessa equação, quem é que deve receber a minha atenção e o meu temor?
É o diabo? É Satanás? Não. É quem, meus irmãos? Deus. Porque o meu imbróglio é com ele. O meu negócio é com ele. Voltando para Jó, meus irmãos, você vê capítulo após capítulo em que Satanás fica lá no capítulo 1, no capítulo 2 e não aparece em lugar mais nenhum. A questão de Jó é com Deus. Não, pastor, que naquela época eles não sabiam de Satanás na teologia do Antigo Testamento. Sabiam sim. Eles conheciam, meus irmãos, a narrativa de Gênesis. Mas Jó não está aí, Jó quer saber, Senhor, quando o Senhor vai julgar a minha causa? Quando o Senhor vai responder a minha oração? Mostra-me o que eu fiz. O problema de Jó é com Deus. Então, meu irmão, em vez de ficar perdendo tempo amarrando o diabo, em vez de ficar perdendo tempo declarando, determinando, fazendo qualquer coisa com o diabo, volte-se para o Senhor, porque Ele não tem mais controle sobre a sua vida, mas Deus tem. Então, meus amados, uma vez nós estamos livres do controle do diabo, não temos também a desculpa que falamos no ponto número 1, e temos que voltar para o Senhor, para buscar socorro e respostas para a nossa vida. Até porque, meus amados, nem sempre a luta na minha vida é obra do diabo. Deus pode estar Ele mesmo ativamente fazendo algo, porque quer trabalhar em nós. E nem sempre é questão de pecado. Porque é outro erro, outra falácia, outro engano que muitas vezes é ensinado por aí. Que inclusive era a tese dos amigos de Jó. Confessa logo o teu pecado. Olha o que você fez, até da mulher de Jó. Você fez alguma coisa, não é possível. E nós sabemos que a palavra de Deus fala que em tudo isso Jó não pecou. Qual era o objetivo de Deus? Inclusive temos uma mensagem deste púlpito sobre isso, no livro de Jó. O objetivo de Deus era trabalhar o coração de Jó. É trabalhar a vida dele. Quando você chega lá no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele é um homem diferente. Ele é um homem melhor. Ele é um servo de Deus melhor. O relacionamento dele com Deus ficou mais íntimo, mais estreito. Ele conheceu Deus melhor. Porque, sob o controle de Deus, o diabo o afligiu, mas quem estava agindo na vida de Jó era o Senhor. No versículo 19, nós temos nossa terceira lição dessa noite. Sabemos, de novo o verbo, que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Terceira lição desse texto, meus irmãos, é o seguinte: a vida em Cristo nos define e nos diferencia. A vida em Cristo nos define e nos diferencia. No segundo sabemos dessa noite, o apóstolo João declara o seguinte: sabemos que somos de Deus. Ponto final. E ele completa com o pensamento oposto: e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Meus amados, o mundo tem muitas classificações pelas quais eles querem dividir as pessoas. Por raça, brancos, negros, pardos, orientais e assim por diante. Querem dividir o mundo por por classe social. Os mais ricos, os mais pobres, os que estão no meio do caminho, classe média, média alta, média baixa e assim por diante. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Quer dividir o mundo com muitos conceitos humanos, mas aos olhos de Deus só existem duas categorias. Ou a pessoa é de Deus, ou ela não é de Deus. Ou a pessoa pertence a Deus, e segundo o texto, ou ela está ainda, como o mundo, sobre o domínio do diabo. E é tão interessante, meus irmãos, que dentre esses milhões de pessoas que pertencem a Deus, preste bem atenção no que eu vou falar, dentre esses milhões de pessoas que pertencem a Deus, tem muita gente que não é tão boazinha como essas pessoas que não pertencem a Deus. Ou seja, o mundo não está dividido entre bondade humana. Esses são muito bonzinhos e esses aqui não são péssimas pessoas. Muito pelo contrário. Conheço muita gente que não conhece a Deus, mas é um ótimo pai. É uma ótima mãe. É um ótimo profissional. É um cidadão de respeito. Mas todas essas obras, todo esse caráter, não adianta. Porque como nós vimos na semana passada, meus irmãos, eu quero relembrar esse texto que
foi bastante compartilhado nos grupos de vida. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 11. Versículo 12: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. É assim, meus irmãos, que a humanidade é dividida. Não entre bonzinhos e ruins, não entre esquerda e direita, politicamente falando, mas entre aqueles que têm o Filho, pertencem a Deus, e aqueles que não têm o Filho e por isso não pertencem a Deus. O que vale, o que abre inclusive a oportunidade de lhe perguntar essa noite: você tem absoluta certeza que na sua vida pessoal você não tem confiado que Deus lhe vê bem, que Deus lhe quer bem, porque você se acha uma boa pessoa? Será que você já parou para pensar se você realmente confia em Deus por causa do requisito, da condição que está escrito nesse texto aqui? Quem tem o Filho tem a vida, ponto final. Pastor, mas tem uma pessoa muito boa que mora lá no coração da África e cuida de órfãos e alimenta as pessoas. Obra maravilhosa que essa pessoa está fazendo. Eu até ajudaria se eu pudesse. Mas veja bem, meus amados, o texto que nós acabamos de ler não categoriza nada assim. A vida eterna, o pertencer a Deus, a definição e a diferenciação está em quem? Em Cristo. Me diga para você mesmo essa noite: você tem absoluta certeza que você tem Cristo na sua vida? Eu não estou perguntando se você é uma pessoa boa. Eu não estou perguntando se você é um cidadão de bem. Eu não estou perguntando se você é uma pessoa que acredita em Deus. Porque a palavra de Deus diz, na sinceridade brutal de Tiago, né? Crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Você conhece uma pessoa mais crente que o diabo? Você conhece uma pessoa que nunca seria um ateu na vida, porque sabe exatamente quem é Deus e que Deus existe? Mas ele não se dobra diante do senhorio de Cristo. Por isso que ele continua sendo o diabo. O seu coração tem se rendido completamente, totalmente ao senhorio de Cristo. Você tem entregue a resposta do seu pecado para Ele e a solução do seu pecado para Ele. Isso é ter Jesus. Você já se arrependeu dos seus pecados diante dos méritos dele? Essa é a resposta que você tem que dar a Cristo. Chegou uma época, meus amados, em que essa mensagem está tão diluída que nós temos que evangelizar os evangélicos. Sério? Você para uma pessoa e diz: oi, vi você cantando uma música aí, gospel. Você frequenta uma igreja? Eu frequento a igreja evangélica apostólica do Cuspe Santo, fogo na sei lá o quê. Maravilha. Como é que foi a sua experiência de conversão? Hã? Conversão? Como assim? Como é que você começou a andar com Deus? Ah, quando que eu entrei para a igreja? Não sei você, mas eu já ouvi essa história essa história é verídica. Várias e várias vezes, porque eu pergunto: conte-me a sua experiência de conversão. E a pessoa não sabe dizer. Me diga então, mas você está salvo por quê? Ah, não sei. Sabe o que eu faço, meu irmão? Eu evangelizo essa criatura, porque ele é um frequentador de igreja, mas nunca se rendeu aos pés de Jesus. Nunca teve um encontro com ele, nunca foi definido e diferenciado. Nunca foi definido como de Deus e diferenciado como não sendo do mundo. Não é porque usa uma roupa de crente. Aliás, hoje eu estou bem crente, né? Mão comprida. Missionário também estava aqui, crente que só, né? Vi umas fotos da reunião das mulheres ontem, estava todo mundo de vestido, de saia. Eu acho muito bonito, viu? Mas não é isso que define você ser crente. Não é vestimenta. Não é linguajar. Eu compartilhei com essa igreja anos anteriores, deixa eu lembrar dessa história, um amigo meu, né, de escola, típico carioca, falava assim e tal. E aí eu fiquei um tempo sem encontrar com ele, e finalmente encontrei, ele havia supostamente se convertido ou entrou para uma igreja. Eu falei: e aí? Aí eu chamei pelo apelido:
não lembro mais como é que era o apelido dele. E aí, Tonho, vamos supor. Agora eu não atendo mais por este nome. Sou uma nova criatura. Agora é Evangelista Antônio. Até o sotaque do caboclo mudou. Porque aparentemente falar com sotaque carioca não é muito espiritual. Não, meu irmão. Se a sua voz está impostada, se o seu sotaque muda, se a sua roupa é diferente, mas seu coração não foi regenerado, você não é dele. Você não pertence a ele. Você pode atar sua rede e ficar dentro desse prédio a semana inteira e morar na casa de Deus, mas você não é dele. A vida em Cristo nos define e nos diferencia do mundo. Nos define como sendo dele e nos diferencia do mundo lá fora. Vamos recapitular? A vida em Cristo nos livra da escravidão do pecado. A vida em Cristo nos livra do controle do diabo. A vida em Cristo nos define e nos diferencia. Versículo 20. Sabemos, terceira vez, também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quarta lição dessa noite. A vida em Cristo nos possibilita conhecer a Cristo e a vida eterna. Não é redundante não, meus irmãos, vou repetir. A vida em Cristo nos possibilita conhecer a Ele, a Cristo, e conhecer a vida eterna. Versículo 20, explicando, diz o seguinte: sabemos também que o Filho de Deus veio. Por que isso é importante? Se você acompanhou a nossa série desde o começo, João aqui está mandando um recado final aos falsos mestres. Aqueles que diziam, por exemplo, uma das heresias da época, de um homem chamado Cerinto. Lembra dessa? Que lá no batismo, o Cristo cósmico baixou, né, incorporou no Jesus, que era um pobre, um carpinteiro, que aconteceu que estava perto do Jordão naqueles dias. Foi passear no pé do Jordão e foi possuído pelo Cristo. E aí quando chegou perto da crucificação, quando o Cristo viu que a coisa ia pegar, ele, por aqui, e deixou o pobre do Jesus morrer lá. Irmãos, desculpe eu falar de uma forma jocosa, mas tem que ridicularizar uma ideia dessa, porque é absurdo. Que Deus fraquinho é esse? Primeiro, não consegue cumprir as profecias do Antigo Testamento. Segundo, não consegue manter a sua promessa até o final de redimir-nos morrendo na cruz. Ele deixa um pobre de um judeu chamado Jesus. É claro que isso tudo é balela. O texto diz: sabemos que também o Filho de Deus veio, esteve conosco todos os dias da sua vida, nasceu lá naquela manjedoura, morreu lá naquela cruz, ressuscitou desde lá daquele túmulo. Todas essas coisas são verdadeiras e nos deu entendimento. Aqui é que vai, meus irmãos. Sabe por que o apóstolo João está usando essa palavra entendimento? Ele está de novo mandando um recado para o pessoal do gnosticismo. Lembra que nós falamos no primeiro dia que gnosis significa conhecimento? Então eles achavam que eles que tinham a verdadeira revelação, eles que tinham a verdadeira iluminação, e não esses cristãos aqui que estão seguindo da maneira errada a Deus. Qual é a resposta do apóstolo João? Quem conhece o Filho tem verdadeiro entendimento. Quem conhece a Cristo e quem Ele é tem verdadeiro entendimento. Você entendeu, meu irmão, porque eu disse que qualquer pessoa que se converte, a primeira coisa que tem que fazer é ler os evangelhos. Conhecer a Cristo, saber a quem ele está servindo agora. E hoje de manhã nós mencionamos que a próxima coisa que ele tem que fazer é ler Romanos e conhecer a fé cristã e saber o que Cristo fez por nós e saber exatamente quem somos em Cristo e continuar aprendendo cada dia mais dele. Quando nós estivermos na eternidade, meus irmãos, pelos anos e anos e milhões de anos, nós vamos viver o que está em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta: que vocês passem a eternidade tocando harpa e fazendo aquilo que você mais gostava na terra. É isso que está lá? E a vida eterna é esta: que vocês passem eternamente num coral, cantando. É isso que está lá? E a vida eterna é essa: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe qual vai ser a matéria da faculdade do céu? Deus.
De tarde vai ter um curso intensivo de Cristo. À noite você vai ter uma palestra especializada sobre o Espírito Santo. Ah, pastor, será que isso vai ser emocionante? Eu tenho certeza que vai ser emocionante. Porque, meus amados, o apóstolo João, quando termina o seu evangelho, ele diz: olha, eu escrevi rapidamente para lhe mostrar que ele é o Cristo, que ele é a vida eterna. Porque se tudo o que ele fez fosse escrito, nem o mundo inteiro daria para guardar todos os livros. Não está lá no final do evangelho de João? Ou seja, meus irmãos, os 40 e poucos dias que nós temos a vida de Cristo não é nada perante aquilo que nós vamos conhecê-lo. Conhecer a Cristo, conhecemos a vida eterna. E o versículo 20 termina dizendo o seguinte: Ele nos deu um entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro e em seu Filho, Jesus Cristo. Essas são as verdades, meus irmãos, que nós temos que entesourar, que valorizar. Muitas vezes, amados, na sua vida você vai ter dúvidas. Isso não é motivo de desespero. Muitas vezes na sua caminhada cristã, em meio a lutas, em meio a dificuldades, a sua fé talvez diminua de intensidade. O que você deve fazer? Volte-se para a palavra. Volte para as verdades que nós estamos vendo aqui. E repita, e reveja, e renove as convicções que você tem. Sabe, queridos, muitas vezes as pessoas enfraquecem na sua vida e acham que a solução para a sua vida espiritual é arranjar o que fazer na igreja. Não, mas é que eu estou muito parado, eu preciso fazer alguma coisa. Eu me lembro quando eu estava fazendo um ministério em São Paulo e um pai tinha uma preocupação que o filho dele tocasse no louvor. E como tinha muitos músicos, nós fizemos um louvor, time A e time B. E o A tocava muito mais vezes, o B ensaiava mais, eu trabalhava a vida espiritual deles. E eventualmente, aquele jovem, por não estar tocando, o pai dele veio me procurar. E a palavra dele foi o seguinte: você precisa colocar o meu filho para tocar, porque se ele não tiver uma coisa para fazer, ele não vai ficar na igreja. E, meus irmãos, eu não sei se eu seria tão abrupto hoje com 44, mas com 24 disse para ele: se depender de mim, meu irmão, então ele já está desviado. Porque ele tem que estar na igreja por causa de Cristo. Não é porque ele tem uma tarefa, uma função ou tem o que fazer. A nossa vida espiritual, meus irmãos, tem que depender dele, de conhecê-lo verdadeiramente, porque o texto termina: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A vida eterna que você inaugurou no dia que entregou a Jesus. Ou, se você preferir, que ele inaugurou na sua vida. E essa que você está vivendo hoje. Você quer ser fervoroso? Você quer amar a Deus, meu amado? Conheça-o profundamente. É por isso que nesta igreja nós insistimos na leitura da palavra. Nós chateamos você com a leitura da palavra. Nós cricrizamos você com a leitura da palavra. Porque, meu amado, quero pedir que você faça um teste. Um teste que me lembra o que alguém fez com o seu corpo. Teve um homem, atleta, sarado, tipo eu, assim, mais ou menos. E aí ele se propôs a tomar 1 litro de Coca-Cola por dia. E em 4 meses, parece, ele estava enorme, fora de forma, um bucho desse tamanho. Eu quero lhe propor, meu irmão, se você duvida de mim, que a leitura da palavra, que a observação da palavra, que a meditação da palavra, em um coração devotado de verdade, causará uma profunda transformação na sua vida, faz o teste contrário. Não precisa tirar 3, 4, 5 meses, não. Tire 10 dias. Pegue a sua Bíblia, entrega para uma pessoa de confiança e diz assim: não me devolva, nem que eu lhe implore. Fique 10 dias. E eu como a minha, se a sua vida cristã não for a bancarrota. Se a sua vida cristã não naufragar. Esse é o motivo, meus irmãos, que tem tanto crente doente. Não porque não faz o ato religioso de ler a Bíblia, não é isso. Não é aquele ato em que você pega uma caneta e diz assim: li o texto de hoje. Farisaicamente assinala lá na sua leitura. Não. Mas é aquele momento, meu irmão, em que você para ler o texto, e como nós falamos hoje na nossa EBD, né? Você começa a contemplar a graça de Deus sobre a sua vida. Aí você dá até uma paradinha, vai lá no espelho e diz assim: não é possível. Não é possível que ele fez isso por causa daquele cara que está no espelho, não.
E você olha para a graça de Deus e olha para você, e ali você tem um momento em que você conhece a Deus de verdade. É isso, amados, que é ser limpo pela palavra, João capítulo 15. É isso que é ser santificado pela palavra, João capítulo 17. É ser trabalhado pelo conhecimento de Deus a cada dia da nossa vida. A vida em Cristo nos possibilita conhecer a Cristo e a vida eterna. Nosso último ponto está no último versículo da nossa carta e da nossa caminhada. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Quando você terminou de ler esse texto, você não ficou pensando assim, será que João introduziu um assunto novo? Será que ele deu uma dica final que ele havia esquecido? Esse é o problema, irmãos, quando a gente pega um versículozinho e não conhece a carta toda. É por isso que eu sou fã de pregação expositiva. De começar lá no versículo 1, capítulo 1, e terminar lá no último versículo do último capítulo. Se você esteve conosco nesta caminhada, você vai entender a quinta lição e última desta noite. A vida em Cristo nos leva a repudiar todo falso ensino. A vida em Cristo nos leva a repudiar todo falso ensino. Meus amados, toda vez que os autores da palavra de Deus, quer seja João, quer seja Pedro, quer seja Tiago, quer seja Judas, vai falar sobre falsos mestres e falso ensino, em algum momento ele os compara a idólatras. Não idólatra porque eles adoravam a deusa Diana, ou porque adoravam a Apolo, os deuses da época dos greco-romanos. Não porque eles adoravam a Baal, o antigo falso deus do Antigo Testamento. Nada disso. Não porque eles tinham uma imagenzinha e acendiam vela ou incenso em casa. Irmãos, preste bem atenção. Se este aqui é o meu ídolo, eu quero me livrar dele, ora, eu não vou fazer porque eu estou pagando ainda, mas eu pego e jogo fora. Não é verdade? Qual é a dificuldade de destruir uma estátua? É só um bom martelo e um bom golpe de esquerda ou de direita, como você preferir. Você sabe qual é o ídolo difícil, meu irmão, de combater? O que está no meu coração. O que não é feito de pedra, não é feito de gesso, não é feito de nenhum material. E no caso aqui, meus irmãos, o que João está endereçando é: vocês tentaram lhe seduzir com ídolos dos falsos ensinos. Eles tentaram lhe atrair para longe de Deus. Porque, meus amados, o Cristo, entre aspas, que os falsos mestres estavam tentando ensinar à igreja, não era Cristo de verdade, era um falso ídolo. Era um falso Cristo. E agora João diz: cuidado com eles. Cuidado com eles. Guardem-se deles. Rejeitem-nos. Repudiem-nos. Porque eu já tenho ensinado vocês o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Será, meus amados, que nós ainda temos dado ouvidos a falsos ensinos? Eu tenho tido muitas experiências, graças a Deus, nessa área, em que as pessoas têm me procurado, me perguntado sobre alguma coisa que têm ouvido. E aí eu esclareço, falo, eu digo assim: agora você tem uma escolha. Deus colocou diante de você a verdade das Escrituras. É assim que a palavra diz. E você tem ouvido o pastor fulano, o apóstolo ciclano, o bispo sei lá das quantas, ou sei lá, o livro tal, falar uma coisa diferente. Agora você tem que fazer uma escolha. Entre aquilo, a verdade que lhe confronta, ou a mentira que lhe adula. Hoje eu estava vendo uma reportagem da esposa de Joel Osteen, um dos piores falsos profetas, falsos mestres que os Estados Unidos já produziu nos últimos anos. Um cara nos seus 40 e poucos anos, pintoso, terno caro, impressiona. O sorriso parece até que está plastificado, porque nunca sai do rosto. Mas o ensino, meus irmãos, péssimo. Uma mistura de teologia da prosperidade com autoajuda e um viés de guru que amedronta. E alguns meses atrás a mulher dele lançou a tal afirmação: quando você está aqui domingo de manhã, nos Estados Unidos o culto de domingo de manhã é muito mais concorrido que o domingo à noite. Quando você está aqui no domingo de manhã adorando a Deus, Deus não está interessado em que você o agrade, Deus está interessado em que você se alegre a si mesmo na adoração. Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez, eu digo: como? Uma adoração que é voltada para a minha alegria e não para a glória de Deus? Eu não vou gastar os ouvidos dos irmãos com as outras besteiras que essa senhora falou,
Mas o que me impressiona, meus irmãos, são as multidões indo atrás exatamente disso. Sabe por quê? Ora, bolas, quem não quer ir numa igreja? Ou, perdão, quantos não querem ir numa igreja em que os seus problemas são a prioridade do culto? A sua felicidade é o que mais importa. Em que você vai ouvir que você chegou aqui triste, mas você vai sair alegre. Meus irmãos, eu já cheguei num culto alegre e saí triste. Mas saí mexido por Deus. Saí moído por Deus. Eu me lembro, inclusive, meus irmãos, uma das experiências últimas que eu tive foi lá na primeira presbiteriana, quando o grupo Logos estava aqui se apresentando. Um dos grupos que marcou toda a minha infância. Na verdade, o primeiro disco que eu comprei foi desse grupo quando ele tinha um nome anterior. E cada música parecia um retrato da minha vida. E uma queda, uma restauração, uma luta, e a presença de Deus, uma confrontação. Eu não me lembro de um minuto em que eu não fiquei ali na presença de Deus profundamente moído, mexido. E assim tem sido muitas vezes. Você acha realmente, meu irmão, que você saiu da sua casa para ser entretido? Para você ser alegrado? Pastor, mas eu fiquei alegre no louvor. Não, meu irmão, ninguém está dizendo que isso aqui é um velório, não. Mas o que essas pessoas têm ensinado, esses ídolos, é que o objetivo número 1 de Deus na vida é a sua felicidade. Isso tanto é verdade que alguns anos atrás eu preguei numa igreja aqui que o objetivo número 1 de Deus em mandar o seu filho, número 1 de Jesus em vir aqui, não era nos salvar, mas era glorificar a Deus. Uma jovem que está lá foi falar com seu pai, que foi falar com seu pastor, que tinha um pastor herege que tinha pregado lá naquele sábado, que disse que o objetivo número 1 de Deus não era nos salvar. Nós estamos tão acostumados, meus irmãos, com uma religião em si mesmada, egocêntrica, que eu não consigo ficar nem em segundo lugar para com a glória de Deus. E isso me assusta, porque isso é um coração que não está preparado para ouvir o não e para receber a prova de Deus. É um coração que não está preparado para repetir as palavras de Jó, quando a mulher dele disse o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Qual que é a resposta? Mulher, fala-se como uma louca. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? Sabe, meu irmão, mais vale a lágrima na presença de Deus, o choro, a contrição na presença de Deus, quando o ídolo da sua vida está sendo esmagado e quebrado, do que a alegria de um Deus da lâmpada mágica que vai satisfazer os seus mais loucos desejos. Porque esse segundo Deus simplesmente não existe. Guardem-se dos ídolos. Foi a palavra final do apóstolo João e começa com o famoso tratamento dele, filhinhos. A vida em Cristo nos livra da escravidão do pecado, nos livra do controle do diabo, nos define e nos diferencia, nos possibilita conhecer a Cristo e a vida eterna, nos leva a repudiar todo falso ensino. Qual é o resultado disso? No conhecimento de Cristo, sabemos da segurança da vida eterna. O nosso desejo, a nossa oração, meu irmão, é que depois de 13 semanas nesta carta, nunca mais na sua vida, quer seja com a mentira mais deslavada do inimigo, quer seja com a luta mais atroz que você possa enfrentar na sua vida, nunca mais você desconfie do amor de Deus e da segurança que você dispõe na pessoa de Cristo Jesus. Que você possa afirmar, como inclusive o hino, o cântico que nós cantamos, eu sou dele e ele é meu. Que a segurança que nós temos em Cristo possa estar presente na sua vida todo dia. Por quê? Volta no anterior, por favor, lá na nossa frase principal. Vai para trás. A firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. Conhecer a Cristo a cada dia. Conhecer a Deus a cada dia na palavra.
vai lhe dar uma segurança e uma fé que não está estagnada, mas está crescendo cada vez mais. Nessa noite, se por acaso você ouviu esta palavra e você não dispõe desta mesma segurança, eu quero desafiar você a terminar este culto, a nos procurar, alguém que lhe convidou, com quem você está, não importa. Eu quero desafiar que você não deixe este 25 de janeiro passar sem que você diga: Senhor, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Que você não deixe a sua vida correr como se você tivesse todo o tempo do mundo, mas você se entregue hoje ao Senhor. Que você hoje compreenda: ou você é de Cristo, ou você não é. Mas que Ele está aqui hoje, falando a sua vida, confrontando você com a realidade da vida eterna que está à nossa disposição. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado. Eu quero lhe agradecer em especial por aquele dia, ou tarde, ou noite, eu não sei, em que o Senhor inspirou o teu servo a escrever as palavras com as quais nós passamos as últimas semanas, na verdade meses, aqui em nossa igreja. Muito obrigado, Deus, por um texto tão bem escrito, tão poderoso, tão abençoador, por tudo aquilo que nos edificou, por tudo aquilo que fortaleceu na nossa vida. Ó Deus, pela estrutura que ficou mais fundamentada no nosso coração. E nós oramos, ó Deus, pelas pessoas que têm ouvido essas mensagens, que elas sejam desafiadas a uma fé firmada no Senhor e na Tua Palavra, e larguem os mitos, os ídolos, as coisas inventadas, e aqueles que não Te conhecem ainda possam se voltar para o Senhor e para o Teu Filho com fé salvadora, possam se entregar de todo o seu coração. Muito obrigado, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor já nos prepare para as próximas mensagens que Tu vais trazer para a nossa igreja, e que o Senhor nos prepare a cada dia para o nosso tempo contigo e com a Tua Palavra, mexendo, moendo, falando conosco a cada dia. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém e amém.